Hoje em dia você fala a verdade e você é processado e condenado. Aham. Mas todo mundo no Rio sabe quem são os deputados, donos de pós de gasolina, que usam pós de gasolina para lavar dinheiro, mas não só para lavar, para ganhar dinheiro com fraude, para lavar dinheiro de criminoso também, de Comando Vermelho, de milícia e tudo mais. Todo mundo sabe quem eles indicam para a diretoria de IPEM, de órgão de fiscalização, para a polícia, para a Detran. E, cara, o negócio não é investigado. Essa máfia não fica desse tamanho se não tem a conivência de um monte de gente, cara. O cara não rouba todo mundo de noite e dia à toa. A maior dificuldade que eu vou inventar, sem dúvida nenhuma, é a resistência política. Mas eu já tô deixando isso claro. Se eu ganhar a eleição, esses caras vão ter que conviver comigo. Aí eles vão... Aí o problema é deles, já não é mais meu. Não posso eu, cara, ficar desanimado. Eu tô certo, entendeu, cara? Porra, eu vou ficar desanimado. Eu faço a coisa certa e eu que vou ficar desanimado. Quem tem que ficar desanimado são eles, porra. Concorda comigo? Eu vou ficar beicinho? Meu irmão, o problema é seu. Aí a população vai escolher se compra meu barulho, se não compra. A política é isso. Não vou ser eleito na marra. Ninguém vai chegar e falar, João, agora você é deputado porque eu quis. Não, a população que vai escolher. Boa. A menos que seja amigo do Bacelar. Da Play, gordão, vai. Mudou, era uma gringa, agora um gordão. Fala, rapaziada do Flow. E aí, João, beleza? Cara, eu vou votar em você como deputado estadual, caso te você passar. venha a se candidatar. Não conheço E essa eu voz, queria quero dizer conhecer. que, apesar do seu posicionamento político ser mais voltado para a esquerda, tanto que você apoia o Eduardo Paes, eu tô com você, cara. Só não decepciona a galera que vai votar em você. Eu tô achando que você vai, inclusive, pegar um pessoal aí da direita por conta das suas fiscalizações. Não viram Gabriel Monteiro, hein? Gabriel Monteiro vai começar a vereador, né? É, ele foi eleito vereador e caçado lá. Sei exatamente quem é Gabriel Monteiro. Ele já teve aqui? Algumas vezes. Uhum. Teve uma, na última que ele veio, foi na semana que o Fantástico explanou o bagulho lá. Caraca. E os meus advogados, e foi num ano complicado pra mim, os advogados, qual é? Dá uma Cancela segurada. aí, mas o que cancela o quê, irmão? Manda vir aí. E o que eu falei pra ele foi, irmão, se tu é culpado, tem que se fuder. Porque é isso. Se você é culpado, tu tem que se fuder. Porque se tu não se fuder, olha que exemplo de merda que a gente tá dando, né? E a gente dá toda hora esse exemplo de merda, né? Mas, então não vira o Gabriel Monteiro. Basicamente, essa é a mensagem do amigo Pode ficar aí. tranquilo, cara. Porque assim, eu faço, apesar Tu de... chegou a conhecer o Gabriel Monteiro? Cara, já conheci. A gente teve alguns O embates. trabalho dele com a questão lá dos reboque, como é que tu avalia? Cara, tiveram alguns personagens políticos nesse negócio de reboque, né? Primeiro foi ele, depois uma turma entrou nesse negócio. Eu não tenho conhecimento de que ele entrou nesse negócio para tomar dinheiro de empresário. Ele entrou mais para fazer vídeo mesmo, mas eu não tenho conhecimento. Se tiver acontecido, eu não soube. De que foi um negócio que ele levou lá para bater nos caras, para tomar um dinheiro dos caras para parar de bater, que é muito comum. Eu não tenho. Então, o que se pode questionar do cara é só se ele queria fazer aquilo por mídia ou por vontade da população. Do meu ponto de vista, hoje só pode falar isso. Do ponto de vista de desonestidade, de corrupção, eu não tenho conhecimento. Ah, encher o saco de qualquer máfia, eu tô dentro. Viu? Encher o saco da máfia dos reboque aí, eu tô dentro. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho críticas ao Gabriel Monteiro por outras coisas. Eu tenho que ser honesto. Não é porque o cara tá em outro lado político que eu vou inventar mentiras sobre o cara. E desse negócio da máfia dos reboques, nunca me ouvi falar o seguinte, porra nenhuma, ele tá mentindo com os caras, fez aquilo só pra tomar um dinheiro, arrumar um esquema, entrar no esquema junto. Enquanto outras figuras, eu já vi isso acontecer. Tu acha, só entre nós aqui, tem ninguém assistindo nós, tu acha que ele só se fudeu porque ele mexeu com esses caras? Não. Não? Não foi. Eu vivi o processo ali, eu tava perto do processo ali. O Gabriel Monteiro errou em vários... Não, veja. Não tô falando que ele é Não, inocente, não é isso que eu tô dizendo. É. Tô dizendo que tem... Se ele fosse culpado sem mexer com isso, talvez ele fosse absolvido. Talvez ninguém nem estivesse falando dessa porra. É isso que eu tô dizendo, tá? Eu acho que não. Eu acho que o Gabriel Monteiro, ele pagou o preço que ele pagou por causa da visibilidade, cara. Entendeu? Quando você fica daquele tamanho, o Gabriel Monteiro tava muito grande, cara. O Gabriel Monteiro tava cotado para ter 400, 500 mil votos na eleição do Rio, entendeu, cara? O negócio soava avassalador. Eu acho que, cara... Derrubaram ele ou ele se derrubou? Eu acho que ele se derrubou, cara. Eu acho que o Gabriel Monteiro não tava com cabeça, ou sei lá, o que for, o caráter firme ali no momento
pra viver aquele momento. Porque eu tô vivendo um momento, acho que a visibilidade dele, não tem a menor dúvida que ele tem muito mais visibilidade que eu, mas eu tô vivendo um momento minimamente parecido. Cara, a visibilidade, ela te dá uns incentivos a você dar umas derrapadas. Se você não tiver firme ali, cara, um apoio familiar até mesmo ali, ó, o negócio fala, cara, se coloca no teu lugar. Você tá famoso, você tá com visibilidade, mas isso aqui não muda, tá? Você tem que continuar seguindo essa cartilha aqui, você tem que ter esses princípios. Tá, eu acho que o Gabriel Monteiro não, ele sentiu uma coisa, é o seguinte, cara, eu tô grandão, eu posso fazer o que quiser. E fez algumas merdas e pagou o preço. E eu acho que, cara, tinha uma má vontade da classe política com ele, obviamente, mas que ele cultivou, cara. Sim, ele cultivou. Eu acho que ele chamou muita gente de vagabundo que não era, por exemplo. Muita gente séria que poderia ter comprado um barulho dele caso ele não tivesse feito as merdas que ele fez, porque ele fez merda, cara. Acho que você pode questionar se foi proporcional ou não tudo que ele sofreu. Eu nem entro nessa. Mas ele Eu fez nem entro merda. nessa, eu Fez nem entro merda. nessa. É. Saiu tudo que saiu aí. Uhum. Então, eu acho que ele foi plantando, sabe, cara? Cada coisinha ali do que aconteceu com ele. Eu não passo a mão na cabeça do Gabriel Monteiro, não, cara. Tá bom. Nem eu. O ponto era... Nem Não, era não esse. foi a máfia do reboque que derrubou ele. Foram as merdas que ele fez. Ele poderia... Eu acho que a máfia do reboque quis atrapalhar a vida dele. Mas não tinha capacidade de Mas fazer... era o que só ele não ter feito as merdas que ele fez. fez que tava- ele sobreviveria, exatamente. Perfeito. Tem mais aí, Vitão? Dale. O Anderson Rodrigues mandou uma mensagem pelo Pix. Réu de Janeiro. Que lugar amaldiçoado, sou mineiro. Quando fui aí, todo mundo queria tirar vantagem. Cultura do carioca é o ri-ri, levei É mesmo. vantagem. Depois não reclama mesmo. de todos os governadores presos. É mesmo. É mesmo. E quem tá falando isso é um carioca nascido e criado na Zona Norte. É mesmo, porque assim, quando eu saí do Rio e fui morar em Curitiba, eu tinha que dirigir 12 horas, eu fui o último a sair de casa, que eu tinha que levar meu carro e eu parado no meu escritório. O meu carro tinha um caô no ar-condicionado que eu levei numa oficina indicada por um polícia. E o cara me deu o golpe, tá ligado? E assim, vou deixar por aqui pra ficar desse tamanho só, Se tá for ligado? contar a história, a gente tem mais um episódio. Puta mais que dos 20 pariu, meu irmão. 1000 episódios. Puta que pariu. E os polícia do Rio, hein? Cara, tem um problema estrutural ali na polícia do Rio de Janeiro. Qual polícia? Nas duas. Nas duas. A Polícia Civil, ela geralmente passa mais ilesa na Isso. história, porque a Polícia Militar... Por que a Polícia Militar ficou muito... Porque vai pra rua. Porque vai pra rua e tem muito caso folclórico, né? Você tem o Tropa de Elite 1 e 2, que fala da vida da Polícia Militar e tal. Não, então, uma das coisas que eu tava falando hoje pra alguém, que foi pra Sheila Magalhães, da Band News, que pro carioca era um papo sobre viagem. E eu tava falando que, cara, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, até quando eu já tava adulto, que eu vim pra São Paulo ver um show e eu notei que não era normal tiro de traçante. Foi então que eu notei que as pessoas, que não era terça-feira na vida das pessoas o filme Tropa de Elite, entendeu? Tropa de Elite pra mim era segunda-feira na hora do almoço, tá ligado? Era aquilo ali. E o mais legal pra mim e pra todos os meus amigos era que o filme era um retrato real da nossa vida, tá ligado? Então, eu tive que sair de lá pra ver que isso não era assim no Brasil todo, tá ligado? Não, eu acho que tem problema nas duas polícias, tá? E o problema é de cima pra baixo. Você vê... O sistema é foda, parceiro. Essa coisa do sistema é foda, parceiro, do Capitão Nascimento, é verdade, cara. Porque você pega ali, hoje, tem uma politização da polícia muito forte, onde políticos mais influentes conseguem determinar quem vai comandar batalhão, quem vai chefiar a delegacia. E eu te pergunto, qual o interesse, Igor? Eu, como político, tenho em indicar quem vai ser o comandante de um batalhão. Eu não deveria ter interesse nisso. Deveria ter um interesse quem? O governador, que é cobrado pela população de dar uma resposta ao crime. Então ele tem que falar, cara, o melhor comandante possível tem que ser fulano de tal, porque o fulano de tal vai combater o crime organizado e a população vai ficar contente que eu tô combatendo o crime organizado. Aí entra um deputado no meio dizendo, quem tem que ser o comandante ali é fulano. Pô, mas fulano não é o melhor. Não tem problema, fulano vai rezar a minha meu cartilha. peixe. É meu peixe, vai rezar a minha cartilha. E aí qual o E outro... no final, meu irmão, quem quer rir? Tem que fazer rir. E aí como que começa a história? Aí o vagabundo vai lá, faz um acerto com aquele comandante, intermediado muitas vezes com o político, e aquele político é o único que pode fazer campanha naquele lugar. Isso é o maior exemplo de todos. Eu não acho que quem faz campanha em favela é envolvido com crime. Eu acho que isso não é verdade, não é a realidade. Mas eu acho, por exemplo,
que a favela que é completamente fechada para um candidato, isso é para mim um absurdo. Eu acho que o vagabundo, quando ele tem um interesse tão claro que um político ganha, alguma coisa de errado tem. Ninguém fecha a favela só para um político pedir voto à toa. Agora o cara que fala o seguinte, olha só, para entrar naquele lugar aqui, tem que fazer obra. Aí o cara vai lá e vai... O cara que quer benefício para a comunidade, ele vai deixar o Igor fazer, eu fazer, qualquer um fazer, não importa quem é o dono da obra. Agora o cara que fala, não, aqui ninguém entra, só fulaninho de tal, esse fulaninho de tal vai ter um compromisso com esse cara. Então a corrupção entremeada na Polícia Civil e na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela tem uma coisa sistêmica. Hoje o cara que é honesto, que entra na Polícia Militar, na Polícia Civil, muitas das vezes ele se vê encurralado. Aquela cena do Matias, onde ele vira de costas e toma um tiro, não é à toa, é um cara que está tentando trabalhar certo e que ele está atrapalhando os negócios de alguém. Isso é muito ruim. Isso não pode acontecer no dia a dia. E hoje você tem um mecanismo de que quem é da parte de cima manda muito na parte de baixo, tem que ter a hierarquia e tudo mais, mas não paga o preço dos erros. Porque quem julga ele na corregedoria é o cara que formou na turma com ele. Eu, por exemplo, sou a favor de que a corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil seja independente. Para ela ser justa, tanto com o cara que vem de baixo, que é o praça, que é o soldado, o cabo, o sargento, com o cara que é capitão, major, coronel. E é o interessante sobre todas essas regras, João, não sei se o que tu pensa sobre isso, mas eu sou a favor de regras revistas de tempo em tempo. Por quê? Porque essas regras, por exemplo, a formação da corregedoria com certeza tem uma motivação nobre. O cara que fez lá, o cara que pensou e idealizou a porra toda, ele com certeza estava pensando num sistema justo. Só que a gente é ser humano e a gente vai entender as regras e transformá-las. Talvez não numa geração, mas em 2 ou 3, vai. Então, isso que você está falando aí do cara da corregedoria ter sido formado com o comandante, é porque a escolha de quem faz parte da corregedoria, por mais que tenha sido, vamos botar uns oficiais aqui, que o oficial no mínimo estudou mais, mas ele é um ser humano. E cara... Que ficou amigo do outro, e que sente, e que faz laços, né? Então, se a gente revisse essa regra? E o diploma não é o atestado de honestidade, como a gente falou mais uma vez. O cara, ele vai ser honesto ou vai andar na linha, cara, por incentivos. A gente não pode esperar a boa vontade da honestidade. O cara tem que falar, cara, se eu fizer essa merda, por exemplo, eu sou corregedor, e eu tô vendo uma merda acontecer e não fiz nada quanto aquilo. Eu tenho que ser punido, cara. Mas aí o cara fala o seguinte, eu vou mexer nesse vespeiro, porra, esse comandante é de um deputado. Se eu prender esse comandante, o deputado vai pegar e vai me tirar daqui. Eu vou ser perseguido, vou responder, isso aqui. Aí você vai entrando e vê que o sistema, ele se organiza para beneficiar os corruptos. Tiveram alguns caras no Rio que tentaram bater de frente. Alguns policiais, civis e federais. Esses caras, meu, foram emparedados, cara. Emparedados por deputados, por governadores, por pessoas que falaram, meu irmão, não é aqui que você vai botar suas asinhas de fora. Volta da onde tu veio. Então, se você tem... Vá de retro, satana. Ou então vai ser pior pra você. Então eu acho que a esperança é justamente mudar pela política, cara. E eu acho que vai ser um negócio lento mesmo. A gente tem que ter alguém que vai falar o seguinte, não, ó, Igor, você é sério, você vai ser premiado, cara. Comigo você vai ter prestígio. Comigo você vai mandar pra caramba. Não pode... Hoje quem é premiado é o cara que é vagabundo, que pega arrego, que divide o arrego. Porque tu imagina, hoje tem arrego em favela lá, cara, que tem pela... Vou chutar baixo. Vai. Pra não ser exagerado. 100 mil por semana uma favela grande. Que o cara entrega pro batalhão. Se uma semana ficar com o comandante, outra semana ficar com o deputado, outra semana ficar com outro, já foi bom pra todo mundo. Estourou uma merreca maneira, todo mundo. Todo mundo riu na história do quem quer rir tem que fazer rir. E riu legal. Então você explica por que hoje muitos lugares que antes eram seguros, que eram bairros, que eram lugares que todo mundo vivia em paz, hoje tá cheio de barricada. Claro que isso não é o único problema, cara. A segurança pública é um negócio complexo pra caramba e tal, mas eu acho que a politização da segurança pública, onde os políticos começaram a dar o rumo da segurança pública de maneira deliberada, que prejudicou isso tudo. Segurança pública tem que ter um único objetivo, um único interesse.
reocupar os territórios que hoje são dominados pelo crime organizado e devolver para a sociedade. Como que você devolve para a sociedade? Hoje a pessoa que passa mal, a ambulância não precisava ficar fazendo zigue-zague e tirando barricada para ela chegar na casa dela. É ela querer dormir na sexta-feira à noite, ela ter esse direito. Porque hoje, se a gente quiser ir numa festa, escutar um funk, a gente vai. Mas quando a gente volta para casa, o funk não está dentro do nosso quarto. A pessoa que mora na comunidade, ela não tem esse direito.